Oi, gente, tudo bom? E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve no canal, deixa seu like. Se você é antigo, oi, voltei! Gente, dessa vez eu voltei de verdade. Alguns meses atrás eu comecei, mas eu desanimei. Mas Deus falou no meu coração que era pra eu voltar e amém, aqui estou. Então se inscrevam no canal, deixem seu like. E como vocês já viram no título, hoje eu vou falar sobre o meu testemunho. Eu acho que não tinha vídeo melhor pra falar do que esse, né? Nessa minha volta. Eu tô com uma colinha aqui porque aconteceu muita coisa e eu tenho que ficar limpo pra lembrar. Mas amém. É isso. Bora pro vídeo. Bom, gente, eu sou de berço evangélico, né? Eu sou cristã desde sempre. Nunca vivi fora da igreja. E na minha infância eu sempre fui uma criança muito falante, uma criança muito simpática, cheia de amigos, participava de tudo. E é isso, participava de tudo quando eu era criança, todas as cantadas de Natal, tudo. Eu era amiga de todo mundo. E aí eu fui crescendo e chegou a fase da minha pré-adolescência. E as curiosidades bateram na minha porta. Eu entrei em alguns atalhos que me distanciaram da presença de Deus, eu comecei a andar com gente que me distanciou e eu sempre fui muito influenciável. Então, se o pessoal falava, Amanda, vamos fazer isso? Vamos. E aí, nessa de vamos, eu acabei me lascando. Mas com muita oração da minha mãe e da minha avó, meu Deus, gente, vocês não têm noção quanto que essas mulheres orou pela minha vida, dicção tem dia. Vocês não têm... Ih, tem um monte de bicho voando aqui. Vocês não têm noção o quanto que elas oraram pela minha vida. E por causa dessas orações, eu acredito, pela misericórdia de Deus também, eu voltei pro caminho certo. Mas aí quando eu voltei, eu me vi muito triste. Eu tava sem amigos, eu não falava com ninguém mais da igreja, porque eu tinha virado uma patricinha fútil, metida, de nariz em pé, não falava com ninguém. E eu tava sem amigos, ninguém falava comigo e eu não falava com ninguém, né? E aí eu orei e pedi pra Deus me mandar pessoas que ficassem do meu lado. E assim ele fez, ele me mandou pessoas maravilhosas que estiveram ali quando eu precisei. Só que ao passar do tempo, cada um seguiu o seu caminho e eu também segui o meu. E aí, quando essas pessoas se afastaram um pouco de mim, né, nós nos afastamos, eu já estava totalmente incluída na igreja, nos eventos, e já tinha amigos por lá também. Então eu já tava mais amigável com a galera, tava falando com todo mundo. Só que novamente as curiosidades bateram na minha porta e dessa vez com mais intensidade. E até aí eu achava que eu conhecia Jesus, mas não conhecia não. E aí eu novamente fui muito influenciada pelo mundo, né? E tomei umas atitudes que me distanciaram totalmente da presença de Deus. Lá pros meus 14, 15 anos, mais ou menos, chegou a época de querer beijar na boca. E eu levei a sério demais essa fase. Oh, Senhor! E com essa fase de querer beijar e, enfim, chegaram muitas decepções amorosas. Chegaram não, eu sofri muitas decepções amorosas. O meu coração virou caquinho, gente, esfarelinho. Eu entregava o meu coração pra vários meninos que não queriam nada comigo, né? Só queriam beijar. E eu acabei me machucando muito. Meu emocional foi ficando cada vez mais abalado. E ao longo desse... Eu só fui me decepcionando. Eu fiz muita coisa errada e eu não vou negar, eu tô colhendo as consequências dessas atitudes até hoje. Até hoje eu tenho consequência disso e não é legal. Então, meninas, escutem a mãe de vocês e meninos, respeitem as meninas, por favor. Aconteceu muita coisa na minha vida nesse período e ao longo dele eu fui construindo uma muralha dentro de mim. Eu fui ficando cada vez mais magoada, mais decepcionada com as pessoas que eu achava que eram meus amigos e não eram. Fui ficando decepcionada com pessoas falando mal de mim, pessoas inventando fofoca. Às vezes era verdade, mas às vezes não. E eu fui construindo uma muralha dentro de mim.
e eu me fechei totalmente, eu não sorria mais pra ninguém, eu só andava de nariz em pé. Eu tava amarga, gente, sério. Foi uma das piores fases da minha vida. Eu tava triste, que se a pessoa perguntasse tudo bom, eu chorava. E aí eu não falava com ninguém, não ria. E como eu sou uma pessoa muito rancorosa, sou não, eu era, porque Deus me restaurou, amém, amém, irmãos. Eu guardei muita mágoa de muita gente mesmo. E essas mágoas só me corroíam. E eu fui me definhando, gente. Eu tava totalmente destruída mesmo. E com essa tristeza que eu tava sentindo, veio um vazio muito grande, que a gente tenta preencher com várias coisas. Eu tentava preencher com meninos, beijos, enfim, coisas não legais. E não preenchia, porque não preenche, gente. É só Jesus que preenche. E aí, meu emocional tava um caco, meu psicológico, pior ainda, minha vida espiritual nem se fala. Por causa disso, eu levei bomba na escola, eu repeti de ano. E repetir de ano, para algumas pessoas pode parecer simples, mas para mim não era tão simples. Eu estudava em escola particular e a mensalidade era muito alta. Todo o investimento que os meus pais fizeram em mim foi por água abaixo. E aí eu fiquei muito triste mesmo. Troquei de escola, fui para escola pública. Todos os meus amigos se afastaram de mim. E isso me deixou muito triste, porque eu realmente achava que eles eram meus amigos, que eles iam estar ali pra tudo que eu precisasse, a hora que eu pudesse cantar, mas não tava. Eles eram só colegas, enfim. Gente, se vocês estiverem ouvindo vozes, é minha mãe e minha irmã que estão brincando, não tem como ficar totalmente silêncio aqui em casa, então desculpem. Enfim, no início de 2020, no final de 2019 para início de 2020, eu entrei em uma depressão. E logo eu comecei a me tratar, não era uma depressão muito grave, era um início. E graças a Deus e a minha linda doutora eu me curei. E, gente, foi os piores meses da minha vida, foi péssimo. Em fevereiro, eu fui... e antes de fevereiro, eu comecei a gravar vídeo pra internet, pro Instagram. Fazia challenge, vídeo de cabelo. Só que nada com o intuito de falar de Jesus, não. Só pra distrair a minha mente mesmo. Em fevereiro, eu fui num retiro de carnaval que tava acontecendo com o pessoal da minha igreja. E lá Deus usou meu pastor pra falar tremendamente comigo. E eu mal sabia que lá só era o início do que Deus tinha preparado pra mim. Ele falou coisas lá que eu achava que era pra aquela época, mas não. Aquilo que ele falou eu tô colhendo hoje. E eu fico toda arrepiada só de eu lembrar, porque, gente, Deus é lindo, Deus é perfeito, maravilhoso, gente, socorro, Deus é muito maravilhoso. E aí eu continuei gravando vídeo pra internet ao longo do ano, né? E aí no meio do ano, Jesus me pegou na curva, gente, tive meu primeiro encontro com Jesus. No meio do ano foi através de um sonho. E depois desse sonho eu acordei com uma vontade louca de falar de Jesus pra todo mundo que eu conhecia. E aí foi que surgiu a Semana com a Amanda. Quem aqui é das antigaças lembra? Lá no meu Instagram, a gente fez uma Semana com a Amanda. Ai, foi lindo, gente. Enfim, me sigam no Instagram e vão lá ver. Tá bem lá embaixo, é nos IGTVs. Mas amém, deixa eu me situar aqui. Mesmo com esse encontro com Jesus que eu tive, eu não sei porquê, mas eu achava que eu não deveria priorizá-lo nas minhas redes sociais. Então eu falei o quê? Eu vou falar de Jesus, sim, mas eu vou falar de uma coisa que chama atenção em mim. O que é? Meu cabelo. Gente, meu cabelo era gigantesco, todo cacheado, todo maravilhoso. Só que aí eu fiz uma chapinha. E como vocês viram aqui no canal tem vídeo, o meu cabelo alisou inteiro. Tô passando pela transição capilar. Ó, minha raiz. E isso foi um processo que eu precisava passar para eu entender que Jesus tem que ser a minha prioridade e nada além disso. E assim foi feito, eu passei por esse processo, fiquei muito mal nas primeiras semanas porque eu depositava toda a minha confiança no meu cabelo. E Jesus também me ensinou que eu não tenho que depositar confianças em coisas que podem mudar, né? Igual meu cabelo, tipo, mudou. Agora eu tô tendo que me aceitar com meu cabelo desse jeito. Mas amém, título para outro vídeo esse. Esse processo no meu cabelo, como eu disse, era um processo que eu deveria passar. Jesus me ensinou várias coisas. E, gente, agora sim eu entendo o real motivo de eu estar aqui, que é falar desse amor maravilhoso que Jesus tem por nós.
Eu ainda tô construindo o resto do meu testemunho. Ainda aconteceu muita coisa de 2020 pra cá, mas é assunto para outro vídeo, porque eu ainda estou construindo. E, gente, como a Fabiola Mello disse num vídeo dela, construir um testemunho dói. E eu senti na pele o que é construir um testemunho. E esse testemunho doeu, gente. Doeu. E doeu muito, muito, não vou mentir. Mas Jesus é perfeito, gente. Ele transforma a gente. Ele transformou meu coração. Sabe meu coração que tava em farelinho dos meninos? Ele foi lá com todo amor e reconstruiu o meu coração, gente. Toda a mágoa que eu tinha de todas as pessoas, Jesus me ajudou a liberar o perdão. E eu achava que liberar o perdão era uma coisa fácil, mas não. Você tem que ter atitude para liberar o perdão. E eu não tava tendo, eu não conseguia. E aí eu orei, Deus me ajudou. Eu liberei perdão pra gente que eu nunca imaginei que eu ia conseguir liberar. Mas amém, Deus é perfeito e é maravilhoso. E esse é o meu testemunho, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu seja luz na vida de alguém, que eu transmita Jesus pra vocês. E é isso, galera. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, deem joinha, ativem o sininho de notificação. Me ajudem a bater 5K, estamos rumo a 5K no Insta e a 40K no TikTok. Então me ajudem. E é isso. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Toda semana sai vídeo no canal. Então é isso. Beijo.